Está rolando uma campanha agora, organizada pelo Sleeping Giants Brasil, para desmonetizar o Olavo de Carvalho. Eu vou pôr para vocês aqui assistirem a campanha deles e depois eu falar um pouquinho sobre isso e por que isso é importante. Então assistam. Olá, somos o Sleeping Giants Brasil, um movimento de 567 mil brasileiros que já conquistaram o apoio de 600 empresas contra o discurso de ódio e as fake news. Atualmente, estamos desmonetizando Olavo de Carvalho, divulgador de conteúdo nocivo, inclusive sobre a pandemia da Covid-19. Olha, essa epidemia, ela simplesmente não existe. Na verdade, você não tem um único caso confirmado de morte por coronavírus. O curso do Guru era vendido através das plataformas PayPal e PagSeguro. No entanto, após ser informado, o PayPal o bloqueou. Hoje, a PagSeguro é a única empresa que ainda ignora o problema e lucra com esse discurso, mesmo que seja contrário aos seus termos de uso. Por isso, decidimos buscar a ajuda dos acionistas da empresa, e o primeiro deles é o CPP Investments. Agora, precisamos da sua ajuda para dar um empurrãozinho. Acesse o site bloqueiapagseguro.com e envie um e-mail pressionando o CPP Investments a retirar seu R$1,5 bilhão da PagSeguro se o Olavo não for bloqueado imediatamente. Basicamente, o que a gente tem, na verdade, é um movimento global agora, iniciado nos Estados Unidos, através do Sleeping Giants e com a sua vertente brasileira agora, o Sleeping Giants Brasil, de pressionar as empresas que anunciam nas plataformas aqui, né, no YouTube, seja no Facebook, para que essas empresas retirem os apoios de canais, de influenciadores ou de publicações que propagam mentiras. Fake news, notícias falsas. Inclusive, até um movimento agora que eu tenho observado, né, em parte encabeçado pelo Arnaldo Antunes, para que a gente não chame mais as fake news de fake news, para que a gente chame de mentiras. O problema é que, na verdade, as fake news não são simplesmente mentiras. Em algumas circunstâncias, eles pegam fragmentos de notícias reais e compartilham de modo a distorcer a percepção das pessoas. E é o que faz o Olavo de Carvalho o tempo todo. Além de propagar notícias totalmente falsas, ou completamente equivocadas, ou deliberadamente manipuladas, eles também fazem esse tipo de recorte da realidade de modo a influenciar a percepção dos seus seguidores. O Olavo de Carvalho, ele é o guru ideológico desse movimento no Brasil. Ele não é a única figura, mas certamente é mais importante. Nos Estados Unidos tem outros influenciadores, outros pensadores que estão lá para influenciar nas eleições e influenciar na tomada do poder por políticos de extrema-direita, mas no Brasil, sem dúvida nenhuma, o Olavo de Carvalho é o mais influente. Seja através dos livros dele, ou das publicações que ele fazia nos jornais, ou agora principalmente, né, através dos cursos que ele dá online e através das suas páginas, né, seja no YouTube, ou seja também num portal que ele tem com outras figuras agora olavistas. Então ele é alguém que deliberadamente se esforça para criar uma guerra cultural e nesse embate fortalecer uma visão supremacista branca, em grande parte. Ele até nega, né? Ele diz que ele não é eugenista, mas a gente já viu aqui, por exemplo, o Alê Santos, que é alguém que trabalha com essas questões de eugenia, né, que estuda o passado eugenista do Brasil. Ele mostra como o discurso do Olavo de Carvalho é essencialmente eugenista. Então um discurso supremacista branco que parte de uma noção de racismo cultural, e um outro autor que fala sobre isso é o Gessé Souza, né, sobre essa noção de como de umas décadas para cá a noção racista ela migrou da questão puramente étnica e passou a ser uma questão cultural. Então existiriam culturas superiores às demais. E nesse sentido, quando a gente fala disso, certamente a visão que se tem dessa cultura superior é uma cultura europeia branca, que seria a cultura mais elevada, né? E você vê isso claramente tanto no Olavo de Carvalho quanto nos alunos dele, né, nos influenciadores olavistas, que são inúmeros, são vários, e eles não estão apenas nas redes sociais, como também estão em postos de poder agora dentro do governo Bolsonaro. Então, nesse sentido, o Olavo tem uma visão supremacista branca, tem uma visão retrógrada da realidade, né, uma visão reacionária do mundo, é alguém que mostra, né, ou apresenta um modelo que, na verdade, você encontra em muitos autores, ele não é o único a fazer isso, mas certamente ele apresenta essa visão de um mundo degenerado, né, de um mundo decadente, que é preciso resgatar certos valores do passado, certos valores tradicionais, para que a gente possa voltar num estado mais puro da humanidade. E, acima de tudo, uma visão também anticomunista, que, na verdade, é uma visão não apenas anticomunista no sentido mais puro da palavra, mas também contra qualquer tipo de movimento de esquerda ou de movimento
progressista. Então é alguém que empenhou esse combate contra as esquerdas globais, né, contra o globalismo também, né, que é essa supressão das fronteiras nacionais. É um nacionalista também em essência, embora seja quase um entreguista, né, alguém que mora nos Estados Unidos, alguém que está lá defendendo uma visão americana do mundo, né, ou seja, faz parte desse movimento populista internacional encabeçado em parte pelo Steve Bannon, mas também, como eu disse, tendo no Brasil o representante Olavo de Carvalho. Para você entender melhor esse movimento, eu recomendo que você leia o livro que eu escrevi com a Heloísa de Carvalho, a filha do Olavo de Carvalho. O livro se chama Meu Pai, o Guru do Presidente, no qual a gente conta, primeiro, a vida individual dele, né, como ele vai se tornando essa figura peculiar no cenário político brasileiro, mas também um pouco a gênese intelectual dele, aquilo que se dá nesse processo, né, de busca pela fama, de busca pela influência, como ele é alguém que gosta de estar influenciando os demais. Então ele é um sujeito complicado, perigoso, patético também, né? Se você observa também os comentários que ele faz na internet, os comentários machistas, os comentários bizarros que ele faz, então assim, é uma figura complicadíssima e que sabe-se lá porque acabou assumindo esse protagonismo intelectual sobre uma geração de brasileiros, né, jovens brasileiros que compraram essas ideias. Então, ele usa a internet, as redes sociais para isso. E ele alega, né, ele diz que ele tem em torno de 5 mil alunos do curso dele de filosofia, né, que na verdade é um curso de insulto, é um curso de ofensa aos outros, é um curso de difamação. E ele sabe disso e quem acompanha também, imagino que saiba, né? Porque aquilo ali não é filosofia nem aqui, nem em lugar nenhum do planeta. Mas ele alega ter 5 mil alunos, cada um pagando R$60. E esse tipo de curso ele dá na internet, né? Ele dá online, muito tempo que ele faz isso. E ele cobra os seus alunos, em parte pelo PayPal, cobrava, né, porque o PayPal agora bloqueou, o Olavo de Carvalho lá cancelou a conta dele, e em outra parte pelo PagSeguro. Então você tem um sujeito que usa essas aulas para propagar mentiras, basicamente, difamações, calúnias, injúrias, ou seja, um festival de crimes que ele comete, né, crimes contra a honra que ele comete repetidas vezes, em seus cursos, em suas aulas, entre aspas, aqui vou botar 1000 aspas aqui, né? Até fiz um vídeo recentemente aqui dizendo que era uma afronta a Jovem Pan convidar o Olavo de Carvalho para dar uma entrevista no Dia dos Professores lá. É uma afronta. Chamar o Olavo de Carvalho de professor é uma afronta a quem trabalha com a educação. Ele usa essa plataforma, ou usava até recentemente o PayPal, para isso. O PagSeguro tem se recusado a bloquear as contas do Olavo de Carvalho, mesmo com ele violando as regras do PagSeguro. Nas políticas da plataforma, está explícito lá que você não pode usar a plataforma para cometer crimes contra a honra, por exemplo, para cometer bullying contra os outros. Então isso é uma coisa que está na própria política da empresa. E eles recusam a bloquear as contas do Olavo. Então essa campanha agora visa forçar mais uma empresa, porque várias empresas já se afastaram dessas figuras, porque basta pensar na imagem dessas empresas, né? Qual empresa quer se vincular, quer ter o seu nome, a sua marca vinculada a um sujeito como Olavo de Carvalho, a um sujeito que diz atrocidades e que já foi processado várias vezes e perdeu alguns processos, como o do Caetano Veloso, por exemplo, que ele está devendo 2,6 milhões, se não me engano, para o Caetano Veloso, que empresa quer ter seu nome vinculado a essa figura. Esse movimento ele é crucial para começar a fechar a torneirinha desses influenciadores, porque são pessoas que geram uma enorme adesão, que também ganham muita grana com isso. São pessoas que estão enriquecendo com base em mentiras, em distorções, em difamação, em crimes. Crimes contra a honra, mas que não deixam de ser crimes também. Então, é crucial que a gente se mobilize, e esse movimento dos Sleeping Giants é muito importante. Eu já falei sobre eles anteriormente. Eu recomendo que vocês confiem no trabalho deles. Vão lá nessa página que eles recomendaram aqui para desmonetizar agora, para que o PagSeguro recue e deixe de fomentar, na verdade, a desinformação, a mentira, que é um grande problema da nossa época, gente. A gente tem falado muito aqui, se você assistiu, por exemplo, o documentário Dilema das Redes, você viu como as redes sociais se tornaram uma enorme plataforma também de mentiras e de manipulação psicológica das pessoas, né? Nós, usuários, somos os produtos e ao mesmo tempo somos um experimento social que eles estão fazendo. Eles estão manipulando nossa mente para que a gente se comporte de certos modos e que tem a ver essencialmente com consumo, tem a ver com compras, tem a ver com receber propagandas, tem a ver com você ser direcionado. Isso também pode servir para a questão política, como a gente viu também. Se você observar o histórico das eleições de 2016 em diante, em grande parte, essa polarização política, essa guerra cultural, como eu mencionei no começo aqui,
tem a ver com o uso feito pelas redes sociais, pelo algoritmo das redes, pelo modo como eles direcionam propaganda, como o modo como empresas ou figuras ou personalidades mal intencionadas utilizam essa estrutura para direcionar a informação para você e desse modo manipular a nossa noção da realidade e da verdade. O que está em jogo agora é a própria noção de se há uma verdade, de se existem fatos. E, sem dúvida nenhuma, repito aqui, o Olavo de Carvalho é uma importante engrenagem, se não é um dos cérebros principais por trás disso no Brasil. Então peço que vocês ajudem nesse movimento, que vocês passem adiante a mensagem e façam parte desse esforço para tentar sanear um pouco esse espaço virtual. Porque é um espaço que veio para ficar, as nossas relações hoje se dão aqui dentro, e quanto mais tóxico for isso, quanto mais prejudicial for isso, quanto mais manipulativo for isso, pior pra gente. A gente vai continuar usando a internet, então é importante que a gente consiga um espaço minimamente saudável para nossas interações aqui dentro. Então, vou deixar para vocês aqui o link no comentário fixado para vocês irem lá e solicitarem para que o PagSeguro se mobilize agora para desmonetizar o Olavo de Carvalho, porque ele viola as políticas do PagSeguro. Isso que é o mais importante. Ele é alguém que está violando regras internas do PagSeguro e eles já disseram, na verdade, que não vão agir contra o Olavo de Carvalho. E eu me pergunto qual é o interesse deles de proteger uma figura como o Olavo. De fato, qual é o interesse que há nessa empresa para proteger um sujeito como o Olavo de Carvalho? Me diga o que vocês pensam aqui no comentário, eu recomendo que vocês assinem isso, passem adiante a mensagem, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro para dar um apoio também, ou no Apoia-se, e confira meu canal agora de streaming de games, vá lá, hoje vai ter jogo, amanhã também, a semana inteira vai ter, então acompanhe lá. E confira meu livro sobre o Olavo de Carvalho, Meu Pai, o Guru do Presidente, que eu escrevi junto com a filha dele, a Heloísa de Carvalho, a filha mais velha dele, que conhece a trajetória do pai, que estava junto com ele em momentos bastante estranhos. Vocês vão ler lá e vão ver a seita que ele tinha, o modo como ele organizava sua comunidade de fanáticos. É um sujeito bastante complicado mesmo, desde sempre, na verdade, não é de agora. Então leia o livro sobre o Olavo, leia o livro sobre o Bolsonaro também, que é um sujeito que surfou essa onda, que se aproveitou desses radicais fanáticos olavistas e chegou ao poder com essa legião dando um apoio. E também confira meu livro sobre Jesus Histórico, o Rei dos Judeus. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!